Roberto, e como é que nasceu a ideia do Rock in Rio? Numa noite, eu fui instigado a pensar o que eu faria para justificar ficar aqui no Rio de Janeiro. Eu já tinha uma agência bem-sucedida, empregava pessoa, pagava imposto, tudo isso que poderia me justificar, mas não era bastante. Eu queria, antes de tomar a decisão de ir embora, fazer uma coisa importante. O Brasil estava passando por uma saída da ditadura para a democracia, então me parecia um momento certo de botar a juventude mostrando a cara. E aí, numa noite, isso não aconteceu assim, vim planejando nada. Eu saí de um processo, assim, de uma depressão num dia, e à noite eu fiquei acordado. Quando chegou de manhã, eu fui para a agência, não tinha dormido, com o nome Rock in Rio, eu sabia como é que ia ser, e não tinha cultura anterior de evento de música, não tinha nada, foi uma intuição, uma visão de um projeto. Eu acho que o Rock in Rio me buscou, não foi eu que busquei ele, porque eu cheguei na agência e ninguém acreditava em mim, quer dizer, imagina. Mais uma maluquice. Imagina, 26 anos atrás, um projeto que custava 50 milhões de dólares. O Brasil não tinha luz, não tinha som. O show maior do Brasil tinha 40 mil pessoas. Aí eu fui para os Estados Unidos contratar as bandas, que me parecia simples. Eu tinha dinheiro, mas nada. Fiquei 60 dias em Nova York, montei um espaço fantástico para mostrar vídeo. Nenhuma banda aceitou. Disse, não é possível. Claro que não vai acontecer isso no Brasil. O Brasil tem uma história de roubar equipamento. Nos poucos shows que eu roubar equipamento, vocês não pagam nada. Então, porra, eu digo, caraca, mas eu estou aqui pronto para isso, enfim. Aí, depois desses 60 dias que eu recebi, 70 não. Eu procurei praticamente todos os artistas, não. Aí fui para Los Angeles, eu cheguei lá e digo, pô, não dá, ninguém atendeu a gente. Eu tinha ainda uma meia dúzia de bandas para falar em Los Angeles, ninguém atendeu a gente. Aí eu me lembrei de pedir ajuda ao Sinatra, que mandou o Relações Públicas dele, Lee Solters, me ajudar. Ele ligou, fez algumas ligações para uns veículos, ele mesmo, e mandou o Lee me ajudar. O Lee ajudou, e aí fiz uma conferência de imprensa lá no próprio hotel que eu estava, Beverly Hilton, lotou de jornalistas, e no dia seguinte todos os jornais americanos botaram o maior show do mundo de rock vai acontecer no Brasil. Aí as bandas fizeram fila na porta do hotel, aquelas todas que disseram não, em Los Angeles era assim, fila. O primeiro a assinar o contrato foi o Ozzy Osbourne, ele estava na Inglaterra, o Oscar foi para a Inglaterra, depois o Queen, que o Jim Beach, que era o empresário, me ajudou muito também nesse processo, mas em 2 dias estava tudo fechado. O único que eu não fechei foi o James Taylor, porque ele não tocava mais, era uma ideia minha, mas ele tinha um problema de droga, tinha parado com a música, foi para uma fazenda e tal. E um cara que conhecia o James Taylor, o casting já fechado, ele falou, pô, o James Taylor era o cara certo para ele. Eu falei, eu sei, mas ele não toca mais, mas eu sou amigo dele, eu vou lá no sítio dele e quero apresentar esse vídeo. Eu falei, ó, mas não tá, não, espera até amanhã. Foi e voltou com ele e ele ressurgiu para a música. Ressurgiu. Aliás, ele declara isso. Ele declara isso, a partir daquela mobilização. De novo, o cara vê 250 mil pessoas cantando a música dele, é incrível. Roberto, e agora? Agora virou uma marca importante no mundo inteiro. É a maior marca de um evento na Península Ibérica. Em Portugal ela é maior que a Copa do Mundo. Na Espanha ele é o dobro da Fórmula 1, uma marca é o dobro da Fórmula 1, com Alonso e Ferrari. Então essa marca, e ela tem um resíduo de comunicação muito grande no mundo inteiro. Então a minha ideia é que o Rock in Rio seja o que é a Copa do Mundo para o futebol, o Rock in Rio seja para a música. O Rock in Rio é um grande programa de 14 horas de música, que o cara vai ver no palco principal 5, vai ver, se não gostar disso, as músicas de fusão lá no Sunset, ou então, que eu tenho certeza que eu vou te encontrar lá na Rock Street, que é jazz, a gente fica nas mesinhas, tomando um chopp, conversando. O Rock in Rio passa a ser anual aqui no Rio. 2 anos no Brasil. 2 em 2 anos. Aqui eu espero ficar aqui sempre, como estou em Portugal há 10 anos, a cada 2 anos, porque leva pelo menos 1 ano e meio para você fazer o projeto. É uma luta, são 100 profissionais que começam praticamente 2 anos antes para chegar ao final. Agora, hoje o Rock in Rio tem estrutura em Portugal própria, em Espanha própria, aqui. E como é que você lançou lá? Você chegou para os portugueses, vão fazer o Rock in Rio? Você sabe que foi a ideia de um publicitário brasileiro que estava lá e resolveu, ele ficou anos atrás de mim para fazer isso, e eu nunca quis. Mas um dia eu resolvi, até fui passear em Portugal. Mas quando eu cheguei em Portugal, sabe, logo veio a ideia de que aquilo que esse cara estava falando, isso tem que dar certo aqui. Claro que foi difícil também, imagina. Aqui a gente tinha minha trajetória de publicitário antes de fazer, você dava uma credibilidade, lá ninguém me conhecia. Hoje eu chego no aeroporto, o cara não olha meu passaporte, diz bem-vindo, senhor Roberto. É mesmo? Roberto, parabéns, obrigado. Felicidades e Obrigado. Muito sucesso. Obrigado.